Olá. Continuando com o nosso assunto, que é o processo industrial brasileiro, hoje nós vamos falar um pouco da atualidade industrial do Brasil. Para isso, pegue aí o seu caderno para fazer suas anotações e pegue também sua apostila na página 737. É por ali que nós vamos desenvolver o nosso assunto. É lógico e muito evidente que nós não nascemos com um processo industrial. Isso foi desenvolvido ao longo dos anos. Inicialmente, a nossa economia era agroexportadora. Então, nós vivíamos da exportação de grãos e do extrativismo vegetal e mineral, que segurou as pontas da nossa economia durante um bom período. No processo de evolução, nós iniciamos com a indústria. Os recursos do café, os recursos minerais, nos deram a condição de um investimento no processo industrial. Esse processo industrial é caracterizado para o Brasil como tardio, quer dizer, começou depois de outros. Esses outros são os países europeus, que foram marcados pela Revolução Industrial, os Estados Unidos, marcado também pela Segunda Revolução Industrial. Então, esses se desenvolveram primeiro e nós copiamos esse modelo industrial para implantar no Brasil, com indústrias próprias, nacionalistas, e também com a empresa deles, com as multinacionais. Nós desenvolvemos um processo industrial de indústria tardia e dependentes tecnologicamente. O nosso processo industrial é marcado principalmente a partir da década de 30 de Getúlio Vargas. Este resolve modernizar a economia brasileira, aproveitando os recursos principalmente da exportação do café, e desenvolve a ideia de uma indústria nacionalista. Ele investe no processo de industrialização brasileira. É indústria de alimentos, é indústria de bebida, é indústria extrativa. Como exemplo, nós podemos caracterizar a Petrobras, nascida em seu governo, a indústria siderúrgica nacional. Esse processo industrial todo não pode ser feito de uma vez só pelo Brasil inteiro. Então, ele vai investir aonde se desenvolveu a infraestrutura industrial. Não basta só construir uma indústria, você tem que ter um porto para exportar, você tem que ter estradas pavimentadas ou estrada férrea, como o Getúlio investiu, para transportar os produtos e especializar uma mão de obra, né? Então, nós vamos encontrar a região de São Paulo como a principal área industrial do Brasil, porque ali tinha a melhor infraestrutura. Então, foi ali que se desenvolveu a indústria nacional de Getúlio e, na sequência, a indústria de Juscelino Kubitschek na década de 50. Este estimula a entrada de multinacionais. Então, a região sudeste, conforme você pode ver no mapa, é a nossa principal área industrial. Agora, desenvolve-se o processo para outras regiões do Brasil, que é exatamente a construção de indústrias de base na região sul, na região nordeste, e um polo industrial em Manaus, a Zona Franca de Manaus, com a intenção de atrair multinacionais. Este é a distribuição industrial do Brasil de forma irregular. Se você olhar no mapa, você vai observar a nossa região centro-oeste, por exemplo, com pouquíssimas indústrias, centradas aí em Brasília e em Goiânia. Porque a nossa economia desenvolveu-se agrária e continua agrária. Não tem nada estranho nisso. Alguém tem que plantar e alguém tem que ter produtos industriais, né? Então, a divisão do Brasil ficou para o centro dele agrário e para a região mais litorânea, perto dos portos, a exportação industrial nacional
e de multinacionais. Muito bem. Ao longo do tempo, o processo industrial vai se aperfeiçoando pelo mundo e também pelo Brasil. A primeira revolução industrial na Inglaterra tinha a máquina a vapor como o centro de sua atividade. A segunda revolução industrial nos Estados Unidos desenvolve-se a ideia fordista e taylorista de uma produção em massa ou em série. A terceira revolução industrial parte do Japão pelo mundo inteiro e ela é extremamente tecnológica. Então vai marcar características mais tecnológicas. Surge, por exemplo, o just-in-time, surge, por exemplo, a informática e grandes tecnologias robóticas. O Brasil vai evoluir também o seu processo, criando também uma forte dependência tecnológica. Nós não temos muitas indústrias, são pouquíssimas, mas que caracterizam esta forma mais tecnológica. Nós fazemos um avião, nós fazemos um tanque, mas estamos dependentes dessa tecnologia. Por essa razão e outras, houve a necessidade de pensar em maiores lucros. E essa ideia de maiores lucros vem com a desconcentração industrial. Então, na modernidade de hoje, a indústria busca um custo de produção menor. E esse custo de produção menor pode ser encontrado em áreas que ofereçam a ela incentivos fiscais, que ofereça a ela lotes, terrenos gratuitos, que lhe dão uma condição importante, que é a tecnologia da informática do transporte. Então, hoje, a desconcentração industrial é um fato e é uma realidade no Brasil. As indústrias que foram montadas na região sudeste, em São Paulo, buscam a redução do custo de produção, indo para outras cidades menores, do interior de São Paulo, ou para outros estados, que lhe ofereçam a condição de ter uma produção com um custo menor. Isso vai gerar um processo chamado guerra fiscal. Todo Estado quer ter uma indústria, porque indústria significa emprego, significa uma melhor condição de vida para a sua população. Então, Estados começam a disputar essas indústrias, oferecendo incentivos melhores. Isso foi chamado de guerra fiscal, né? Um incentivo tributário para que atraia essas indústrias. Isso ocorre dentro do Brasil, desconcentração industrial, e também é um desenvolvimento mundial. Indústrias, grandes corporações mundiais querem sim se deslocar para onde ela consiga produzir com um custo menor. Então, a indústria de automóveis, como a japonesa, né, como a Toyota, pode querer vir para o Brasil porque aqui ela consegue produzir um carro mais barato do que um carro lá no Japão. A indústria de calçados do Rio Grande do Sul receberam incentivos e foram parar no Nordeste do Brasil, porque vão conseguir no Nordeste produzir um sapato a custo menor, tendo então a possibilidade de aumentar o seu lucro. Isto hoje é uma realidade no Brasil: desconcentração industrial e guerra fiscal.